Então, eu vou sugerir para vocês um exercício que vai levar muito tempo e que nós não vamos nem poder corrigir aqui, porque ele vai levar provavelmente toda a extensão do nosso curso, mas que é uma coisa que vai marcar você pelo resto da sua vida. Isso vai mudar a sua vida. Você vai pegar um livro de filosofia, qualquer, da sua escolha, tá certo? De preferência um livro que lhe faça bem. Eu lhe sugiro algum do Louis Lavelle. Louis Lavelle é o único filósofo do mundo, além de Aristóteles, do qual eu me considero um discípulo. Com os outros eu aprendi muitas coisas, mas um discipulado, quer dizer, sobretudo no sentido de que, para mim é muito difícil discordar de qualquer coisa que Louis Lavelle diga. Muito difícil. Né? Mais difícil até do que discordar de Aristóteles. O homem costuma ter razão. E por mais que você vire, se mexe, você diz, é isso aqui. Né? E você vai prometer para mim que você não vai ler mais de 2 ou 3 frases daquilo por dia. Só que você vai ler cada frase e você vai transformá-la em objeto de meditação. O que é meditação? Meditação significa um confronto aprofundado com o que está sendo dito. Confronto aprofundado que deve levar você a reconhecer na sua própria experiência interior exatamente do que o autor está falando. Para fazer isso, você vai ter que puxar elementos de memória, de imaginação, de associação de ideias e tudo o que você tiver. E você não vai se satisfazer enquanto aquela frase que lhe chegou como ideia não tiver se transformado em percepção. Está entendendo? É como se você tivesse lido num dicionário uma definição de vaca e depois tivesse saído procurando uma vaca. E a hora que você reconheceu as vacas, você observasse as vacas por muito tempo. Né? Então, o seu conhecimento de vaca já não é mais aquele enunciado verbal, é a experiência real que você teve das vacas. É isso que você vai fazer, que tem que fazer com cada frase do livro. Esse livro você vai levar anos para ler. Mas é o seguinte, se ficar interessante e você quiser passar dentro e continuar lendo, não faça isso. Você vai pegar, digamos, algumas frases, um parágrafo, onde tem alguma unidade. E à medida que você vai fazer essa experiência com o primeiro parágrafo que você escolher. Quando você passar para o segundo, você vai ter que fazer isso duplamente. Porque tem a mesma absorção imaginativa e existencial do que está dito ali, e ainda tem a continuidade do que vem antes. Quando você terminar esse exercício, você evidentemente saberá o livro de cor, não com as palavras, mas com a sequência exata das ideias, porque elas já não serão mais ideias, serão recordações e percepções. Isso quer dizer que cada conceito abstrato que tiver ali, você vai ter que transformar em exemplos concretos, vivenciados e reais. Eu vou lhe dar um exemplo de como se faz isso. Eu vou pegar exatamente um livro do Louis Lavelle, que se chama La Présence Totale, a presença total. É um livro particularmente útil por ser um resumo. O Louis Lavelle, a grande obra dele, é uma obra em 4 volumes que se chama Dialética do Eterno Presente. E, como o livro estava muito comprido, daí ele fez este resumo que se chama... Não. Esse aqui é o primeiro volume da série de Lettres, do Ser. Então ele fez esse resumo que se chama A Presença Total. A Presença Total, às vezes, é menos claro do que a obra maior. Tá certo? Já dizia Horácio que a brevidade se opõe à clareza. Para você explicar a coisa nos seus mínimos detalhes, você tem que botar os mínimos detalhes, então daí fica maior. Então, por isto mesmo, é um livro propício para esse tipo de exercício, por ele ser muito compactado.
Então eu vou ler aqui o primeiro parágrafo do livro, saltando aqui a introdução. Você não vai saltar a introdução coisa nenhuma, mas eu vou saltar só para efeitos da presente aula. O primeiro parágrafo é o seguinte: há uma experiência inicial que está implícita em todas as outras e que dá a cada uma delas a sua gravidade e a sua profundidade. É a experiência da presença do ser. Reconhecer essa presença é reconhecer no mesmo ato a participação do eu no ser. Eu vou ler de novo. Há uma experiência inicial que está implícita em todas as outras e que dá a cada uma delas a sua gravidade e a sua profundidade. É a experiência da presença do ser. Reconhecer essa presença é reconhecer no mesmo ato a participação do eu no ser. O que você vai fazer com este parágrafo? Ele está dizendo o seguinte: primeiro, que há uma experiência inicial. Inicial quer dizer que ela é anterior a todas as outras. E segundo, que é esta experiência que dá às outras experiências possíveis a sua gravidade e a sua profundidade. Ou seja, as outras experiências têm alguma importância por causa desta. Que experiência é essa? É o que eles chamam de presença do ser. O que é o ser? É tudo quanto existe. Como é que você pode meditar isto aqui? Eu sugiro o seguinte exercício. Você fecha os olhos e tente imaginar que não há nada. Tente suprimir toda referência a qualquer coisa existente. Tente suprimir a presença do ser. Faça isso 1000 vezes, para você entender do que ele está falando. Ou seja, você jamais teve a experiência do nada. Mas você tem que tentar isso aqui. Se você não tentar, vai ficar tudo no blá blá blá. Ou seja, o que eu estou sugerindo é que você transforme uma sequência de afirmações genéricas e abstratas em experiência concreta e pessoal. Está entendendo? Você não vai discutir com o autor, você não vai querer saber se ele está certo ou errado, você vai incorporar isso aqui como se fosse uma ideia que lhe ocorreu a você. Como se não foi uma coisa que você leu no Louis Lavelle, foi uma coisa que você pensou. E em seguida você vai voltar àquilo, não para discutir, não para analisar logicamente, mas para buscar o equivalente experiencial do que ali está colocado como conceito abstrato. Então você vai fazer a experiência, essa experiência vai ser tomar 2 direções ao mesmo tempo. Primeiro você vai tentar suprimir o ser. É claro que você não vai conseguir, mas você tem que experimentar. Você vai ver que se você suprimir imaginariamente tudo, tá certo? Você verá que ainda sobra muita coisa. Sobra, por exemplo, a sua respiração. Você não vai parar de respirar enquanto faz esta experiência. Quer dizer, não é só o penso, logo existo do Descartes. Tem muita coisa além do pensamento que sobra. É coisa que você não consegue suprimir, sobretudo, a sua própria presença. Essa é a segunda etapa do exercício. Tente imaginar que você não existe. Tente, faça uma força.
Muito bem. Depois de você ter feito isso durante um tempo, partimos para outra direção do exercício. Você tentou suprimir o ser. Agora você vai tentar perceber conscientemente a presença do ser. A presença do ser é tão óbvia que você nunca pensa nela. Você simplesmente a admite, mas a admite, vamos dizer, de passagem, e de tal modo que o seu raciocínio, às vezes, desmente a presença do ser. Na hora que o seu raciocínio desmente a presença do ser, tá certo? Por exemplo, na hora em que você duvida da existência, o que você está fazendo? Você está rompendo a ligação entre pensamento e experiência. Você está mentindo, está aprendendo a mentir. Está entendendo? Os pensamentos só valem alguma coisa quando vem para dentro deles o conjunto da experiência real, imediata, que você não pode negar. Está compreendendo? Claro, tem coisas que podem sumir da sua memória. Mas elas sumiram da sua memória não quer dizer que elas sumiram da existência. Você sabe que elas estão lá. Mas quando você esquece alguma coisa, por exemplo, onde deixei a chave do carro? Você só pode fazer esta pergunta porque você sabe que a chave do carro existe. Ela não está acessível a você, ela não é objeto de experiência imediata, mas ela faz parte do mundo da experiência. Então, na hora em que você procura uma coisa que você não sabe onde deixou, você está admitindo uma situação temporária de divisão que você está atravessando. Uma parte do real está parecendo irreal, mas você sabe que é real. Está compreendendo? Então, para você fazer esta segunda experiência, eu sugiro um exercício que eu aprendi no livro do Narciso Irala, que é um psicólogo e padre jesuíta, um livro que se chama Controle Cerebral e Emocional. Ele dá esse exercício, como muitos outros, para o bem da sua saúde mental. Mas o que nós estamos visando aqui não é o bem da nossa saúde mental, pelo menos não é só isso, é outra coisa. Eu estou usando esse exercício com uma finalidade que não é a do Narciso Irala, mas ele lhe trará, de qualquer maneira, também o proveito que o Narciso Irala sugere. Esse exercício é de você fechar os olhos, deitar, relaxar, fechar os olhos e tentar perceber conscientemente todos os ruídos em torno. Os ruídos próximos e os ruídos distantes. E aí você verá como há uma infinidade de ruídos que você não está percebendo conscientemente, mas também não pode se dizer que você não percebia de maneira alguma. Você percebia no fundo. Ou seja, não eram ruídos importantes para a sua ação imediata, eles constituem o fundo da sua ação imediata. Existe o cenário próximo onde você está agindo, e existe, vamos dizer, o ambiente em torno, que se prolonga como uma série de círculos concêntricos, de modo que os ruídos vão se tornando cada vez mais imperceptíveis, mas eles estão lá. Você não vai pensar, você não vai analisar, você não vai fazer nada, você vai fazer apenas a coleção dos ruídos. Você vai reparar, tem o ruído do ar-condicionado. Tem uma buzina lá longe. Tem um cachorro latindo. Tem um passarinho piando. Está entendendo? Os mais mínimos ruídos. Esse exercício é somente de percepção passiva. Você vai só perceber aquilo que você já estava percebendo no fundo. E simplesmente aquilo que está no fundo você vai trazer para frente.
Não é para pensar nada, é só para perceber. Em seguida, você vai fazer um segundo exercício. Você vai novamente fechar os olhos e imaginar um fundo preto. Nesse fundo preto, você vai traçar da esquerda para a direita, você vai ver aparecer uma linha branca. Mais ou menos desse tamanho. Daí, da ponta direita da linha branca, você vai traçar um ângulo reto e traçar outra linha branca perpendicular àquela e do mesmo tamanho daquela. Daí, deste ponto aqui, você vai traçar uma terceira perpendicular, uma terceira linha branca também do mesmo tamanho, e daí, da ponta dessa, você vai puxar uma outra linha branca e fechar um quadrado. Muito bem, o primeiro exercício é de percepção. O segundo exercício é de construção mental. Os ruídos estavam presentes. O quadrado não estava presente, foi você que pôs. Você o inventou, você o construiu. Está compreendendo? A atividade construtiva da mente é evidentemente muito importante, porque existem muitas coisas que estão para além do nosso círculo de experiência imediata e que sem essa atividade construtiva nós não poderíamos conceber. Porém, quando ela começa a se exercer, vamos dizer, prematuramente, antes de você ter desenvolvido a consciência de percepção, ao ponto de você poder incorporar a presença do ser como um dado constante e consciente, o que acontece? Você substitui o mundo das suas ideias ao mundo da realidade, como faz Vladimir Safatli. Isso é uma doença. O mundo do pensamento, sem dúvida, é interessante e pode ser até bastante rico, mas cá entre nós, nunca vai haver tantas coisas nele quanto existe no universo real. O mundo do pensamento, comparado ao universo real, olha, se você pegar o mundo do pensamento de Aristóteles, comparado com o universo real, é uma titica de galinha, é um nada. Tá certo? Então, antes de poder aprender alguma coisa com Aristóteles, ou quem quer que seja, nós temos que começar a aprender com o universo real. E o universo real é matéria de percepção. Só que, presta bem atenção, quando você fizer esse exercício, você vai ver que os ruídos mais distantes, depois esses círculos vão se afastando até chega uma hora que você chega no inaudível. Mas preste atenção que durante todo este exercício, você sempre soube que os ruídos saem de algum lugar. Que o som de buzina sai de um carro, que o latido sai de um cachorro, o piado sai de um passarinho, o ruído da máquina de ar-condicionado sai da máquina de ar-condicionado. Ou seja, você não percebeu só os ruídos, você percebeu presenças. Está entendendo? Você não precisou pensar para saber que o latido vem de um cachorro. Você está percebendo isso aí? Ou seja, você tem em volta de você, você tem um círculo de presenças, na qual você não presta atenção, mas do qual você está, de certo modo, consciente. Porque é o quê? Aquilo assinala onde você está. E o que você está fazendo agora e onde você está fazendo. Estão entendendo? Esta referência está permanentemente presente. Não há ninguém que haja no vazio. E esta percepção de presença contém também a percepção de inúmeras presenças latentes que você não pode captar agora, mas que você sabe que estão lá.
Por exemplo, se todas as criaturas estavam emitindo barulho, é porque elas estão em algum lugar do espaço. E você sabe disso. Não é uma conclusão que você tira. É? Na hora que você percebe que um ruído está longe, o ruído está longe. Ué, o longe não é um ruído, é uma referência espacial. Como é que você poderia distinguir entre os vários ruídos, mais próximos e mais distantes, se não estivesse implícita a presença do espaço? Está compreendendo? Então, este também é mais um elemento consciente. Então, depois de você ter feito o exercício do Narciso Girard, da percepção dos ruídos, tá certo? Mais tarde eu vou lhe dar outros exercícios, que é presença do universo. Mas não é mais tarde. Por enquanto vai fazendo só o do Narciso Girard. Até são exercícios, vamos dizer, que puxam a presença do fundo para a frente e a incorporam na sua pessoa. Está compreendendo? Ora, normalmente nós não fazemos isso, nós prestamos atenção só naquilo que nos interessa. Mas quem escolheu o que lhe interessa? Foi você mesmo. Portanto, o escolher o que lhe interessa é uma atividade construtiva da mente. A sua mente separa um pedaço para prestar atenção só naquilo. Por exemplo, você está comendo lá um pedaço de bolo. Tá certo? Então, certamente você não está pensando em outra coisa. Não mais está pensando em duas coisas. Está comendo um pedaço de bolo e conversando sobre futebol. Você está prestando atenção em duas coisas. Você é capaz de imaginar um universo que se compusesse tão apenas de bolo e futebol? Não, isso não existe, evidentemente. Isso só existe mentalmente. Quer dizer, o seu círculo de atenção recortou aquilo. Mas o bolo e o assunto da conversa, e as pessoas que você está conversando, tudo isso existe no universo que está presente. Então, esse exercício de você trazer do fundo para si o universo é a garantia de que seus pensamentos não vão fugir muito da realidade. É a garantia de que os seus exercícios, as suas atividades de construção mental, não construirão uma jaula para prender você dentro e isolar você da realidade. Ou seja, você não vai cair no estado de alienação de um Vladimir Safatro ou de qualquer desses outros pianos, que se isola da realidade ao ponto de, quando ele está lendo, e ele chega no fim do parágrafo, ele já perdeu o começo. Que é exatamente o que acontece no parágrafo do Lacan que o homem leu aí. A introjeção cria o eu, portanto é alienação. Fala, epa, que eu? Se ela criou o eu, ela não tinha um eu para ela alienar antes. Entendeu? Note bem que a gente percebe essas coisas nos textos desses caras, não é analisando. Essa percepção é imediata. Você cria um senso, vamos dizer, ao criar o senso de presença do ser, você cria o senso de continuidade. Porque a nossa mente, a nossa memória, ela é toda picotadinha. Ela não te dá as coisas de maneira contínua. Elas são contínuas na realidade. Né? Por exemplo, se você conta a sua vida, você não vai contar tudo o que passou na sua vida. Você vai contar só aqueles pedaços que lhe parecerem interessantes. Né? Mas, e no intervalo? Você cessou de existir? Você foi abduzido? Não, você continua existindo. E esta continuidade da sua existência é a base em cima da qual você opera as seleções. Agora, se você confunde as seleções com a própria realidade, você realmente fugiu da realidade. Está entendendo? Então, aquilo que você presta atenção só vale, aquilo que você recorta como objeto da sua atenção, só vale quando sabe que aquilo está colocado no fundo permanente daquilo no qual você não presta atenção. Está entendendo? Do mesmo modo que hoje se fala tanto, vamos dizer, de comunicação não verbal. É claro que existe comunicação não verbal.
Porque quando você diz alguma coisa, bom, para dizer alguma coisa, você tem que estar fisicamente presente. Mas a sua presença física não faz parte da mensagem verbal. Ela é a base da mensagem verbal. Então, vamos dizer, o mundo do verbal, daquilo que é dito, daquilo que é pensado, etc., etc., ele é um recorte de dentro do mundo da experiência real. E para além do mundo da experiência real, existe o mundo presente que não é objeto de experiência, mas que está ali presente. O exemplo mais óbvio é o seguinte: as pessoas com quem você conversa, você só as está olhando de fora. Você não está vendo o interior dos corpos delas. Você não está olhando o estômago, o pulmão, os intestinos, etc., o cérebro. Você não está vendo nada disso. Agora, suponha por um momento que essa pessoa não tem nada disso. Que elas são apenas formas ocas. E dentro do corpo dela não tem nada, é um vazio. É macabro, é aterrorizante. É? Ou seja, você não está vendo os órgãos internos dela, você não está vendo o funcionamento interno, mas você conta com isto. Isso está presente. E note bem, isso não é uma conclusão que você tira. Nós estamos agora pensando sobre isto, mas não é através do pensamento que você sabe isto. É através do senso de presença. Então, esse exercício eles vão fazer você recuar do mundo do pensado para o mundo do percebido. E do mundo do percebido para a consciência de presença. Está entendendo? Depois disso, quando vocês lerem esta frase, há uma experiência inicial que está implícita em todas as outras e que dá a cada uma delas a sua gravidade e a sua profundeza. Sua profundidade é a experiência da presença do ser. Aí vocês sabem do que ele está falando. Só que você vai fazer isso com um livro inteiro. Eu sugiro que faça com este livrinho. Se for um livro, esse livro não tem tradução. Se for um livro numa língua que você não conhece, melhor ainda, porque você vai ter que traduzir cada pedaço. E isso impedirá que você passe para a frente. O meu método de aprender línguas é esse. O primeiro livro que eu li em francês foi Le Nœud de Vipère, O Nó das Víboras, de François Mauriac. Eu tinha tido alguma aula de francês no ginásio, mas não o suficiente para ler aquilo. Então, isso quer dizer, cada linha tinha 2 ou 3 palavras que eu não conhecia e que eu tinha aqui no dicionário. Então eu falei, eu vou ler este livro até o fim, mesmo que leve 10 anos. E eu vou anotar, eu vou escrever aqui cada palavra que eu não saiba. Não vai passar nenhuma. E se tem outra palavra que eu já vi páginas atrás, mas eu esqueci, e eu olhar no dicionário de novo, eu vou escrever de novo. E vou ler 10 linhas por dia. Quando eu terminei de fazer isto, eu sabia ler qualquer livro em francês. Mas isso não serve só para aprendizado de linguagem. Se você fizer isto como prática da sua aprendizagem filosófica, você não vai estar só aprendendo a ler o livro de filosofia. Você vai ter entendido uma coisa muito importante. Um livro de filosofia é como uma pauta musical. Ele só é compreendido quando ele é executado interiormente. Tem gente que sabe ler, por exemplo, o falecido Otto Maria Carpo, que era um grande crítico musical, historiador da música, ele não ouvia música. Ele nem tinha vitrola em casa. Ele lia partitura. E executava mentalmente como se ele fosse o maestro. Então ele ouvia mentalmente cada instrumento, coordenava todos os instrumentos. Então era aí que ele adquiria a compreensão profunda da música, porque ele a reviveu interiormente. Está compreendendo? Ele, de certo modo, a reconstruiu interiormente. É assim que se lê um livro de filosofia. É somente assim. Se você ler um livro de filosofia muito rápido, nunca você vai entender nada. Cada frase tem que ser recomposta. É claro que com o tempo você vai pegar velocidade nisso.
Porque o que acontecerá? À medida que você vai acumulando essas experiências interiores, né, elas ficam no fundo da sua memória. Elas se incorporam a você. E quando você lê um novo livro, ele vai trazer uma série de evocações que você já tem. E a sua experiência na leitura daquele livro vai ficando cada vez, dos livros sucessivos, vai ficando cada vez mais rica. De modo que depois de 10 ou 20 anos de prática disso, quando você lê uma frase, é um mundo inteiro que vem para você. Isso tudo, é claro, é incomunicável. Você pode comunicar esquematicamente, como eu estou fazendo. Tá certo? Mas só esquematicamente. Não dá para reproduzir verbalmente a totalidade dessa experiência de leitura. Todos os grandes leitores do passado leram assim. Todos, sem exceção. Quando você vê, por exemplo, como um grande romancista entendeu um outro romancista, entendeu assim. Quer dizer, o mundo do outro romancista se incorpora nele e está implícito naquilo que ele está escrevendo.